Amém, queridos? Graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho de João. Estamos meditando no capítulo 4, a conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana. E até aqui nós aprendemos de que essa mulher, ela nos representa, porque nós aprendemos que quando as 12 tribos foram divididas em duas partes, 10 foram levadas cativas e nunca mais retornaram para a terra de Israel de forma literal. E se misturaram com o restante do mundo. E Deus, tendo essa ideia maravilhosa, esse plano maravilhoso, não porque ele idealizou isso, porque ele nunca quis que Israel fosse infiel, mas ele na sua presciência já sabia que Israel seria infiel, e através desse plano maravilhoso, ele trouxe de volta essas 10 tribos, juntamente conosco, porque se misturaram conosco, e nos unimos aos judeus que creem em Cristo Jesus, que são novas criaturas. Então esse entendimento, esse mistério da divisão das 12 tribos em duas partes, em duas casas, e da sua reunificação através do corpo de Jesus, de fato é uma revelação maravilhosa, nos faz desbloquear muitas verdades na palavra de Deus. Se nós não tivermos esse entendimento, nós vamos ficar capengas no entendimento da palavra e vamos aceitar muitas doutrinas erradas no meio das igrejas que infelizmente fecham o nosso coração para desbloquearmos os mistérios da palavra de Deus. Elas só são desbloqueadas através do Espírito de Jesus Cristo, que perscruta as profundezas do Pai e nos revela. Mas ele só vai nos revelar se nós meditarmos nas Escrituras com o coração totalmente voltado para a palavra de Deus, independente do que esteja acontecendo lá de fora, independente se nós vamos perder regalias, se nós vamos perder tapinha nas costas, reconhecimentos humanos, reconhecimentos de ministérios, reconhecimento disso, daquilo. Nós não nos envolvemos com a palavra de Deus com essa motivação. Se nós meditarmos na palavra de Deus com a motivação de sermos recompensados pelos homens, Deus não vai nos revelar essas verdades. E se nós tivermos com o coração preso a livros escritos, não estou dizendo que todos os livros escritos extra-bíblicos não são verdade, mas te garanto, meus irmãos, eu já li muitos livros, eu aprendi muito mais a palavra lendo a Bíblia mesmo, direto, com o coração totalmente voltado. Então, tem muitos ensinos errados em muitos livros. Por quê? Porque quem escreve livros leu de outros livros. E quem escreveu esses outros livros também leu de outros. É como se fosse um telefone sem fio, se é que eu posso dizer assim. Né? Aí vai um ensinando o outro, ensinando o outro, ensinando o outro, e a palavra não chega da forma correta. Então, estamos num tempo que nós precisamos investir nosso tempo, nós mesmos, com as nossas Bíblias. Nós temos a unção que vem do Santo, nós temos o Espírito de Jesus Cristo em nós, que perscruta as profundezas do Pai e nos revela. Ele quer nos falar mais abertamente acerca do Pai. Ele quer nos revelar alimentos sólidos para que nós possamos degustar desse alimento. Meus irmãos, o leite é importante, mas nós estamos num tempo em que nós precisamos de alimento sólido para que possamos ter a capacidade de discernirmos o bem e o mal. Nós precisamos, meus irmãos, ser cheios da palavra. Então, mensagens de autoajuda, mensagens da teologia da prosperidade, mensagens agora, dessa teologia do coach que infla o nosso ego, uma mensagem antropocêntrica, uma mensagem que gera em nós uma expectativa de crescermos do lado de fora. Esse tipo de mensagem não vai nos preparar para o tempo do fim. A palavra de Deus quer nos revelar as suas verdades. Então, se nós lermos nossas Bíblias na perspectiva dessas doutrinas, nós não vamos compreender a palavra. Da mesma forma, eu estou ensinando recentemente sobre a Trindade. Na verdade, são vídeos já gravados há 1 ano, que eu já gravei esses vídeos. Estou apenas repostando no meu canal. Falando acerca da Trindade, se nós lermos a palavra na perspectiva da Trindade, nós não vamos entender Deus.
Por isso que eles falam, né? Eu também já fui trinitariano, meus irmãos. E eu não compreendia Deus. Sempre achei um mistério. Mas quando o próprio Espírito me ensinou a palavra, eu mesmo lendo a Bíblia, aí sim eu comecei a ler a Bíblia na perspectiva correta e deixar que a própria Bíblia interprete para mim o que ela quer dizer. E aí, livre dessa mentalidade da Trindade, aí eu consegui entender. Estou progressivamente compreendendo ainda mais quem é o nosso Deus. Então, o mistério, a Trindade é chamada de um mistério porque ela não pode explicar Deus. Porque a Bíblia não deixa eles explicarem a Trindade. A Bíblia refuta a Trindade de Gênesis e Apocalipse. Mas, eu não consigo explicar, é mistério. Vai ser mistério mesmo, porque não tem como explicar Deus na ótica de 3. Deus é só 2. E mesmo assim, o Pai é maior que o Filho. Nós já aprendemos sobre isso. Você que acompanha meu canal está aprendendo. Enfim, não sei nem porque eu estou falando isso, mas eu creio que é a inspiração do Espírito Santo. Amém, queridos? Então vamos dar continuidade a partir do verso 15. Na última gravação nós finalizamos o verso 13. Se você não pôde acompanhar a última gravação ou a penúltima gravação, seria muito bom que vocês pelo menos acompanhassem a penúltima e a última gravação. E vamos emendar agora aqui a partir do verso 15, porque é tudo dentro de um contexto só. Talvez se vocês me escutarem agora, não vão compreender se escutarem pelo menos as duas últimas gravações. Então vamos lá. João 4, a partir do verso 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. No contexto, Jesus estava oferecendo para ela uma água viva. Ela estava compreendendo tudo de forma natural, mas Jesus estava falando de forma espiritual, profética para ela, que ele, a água viva, ele veio para trazer essas 10 tribos de volta através do corpo dele. E junto com os judeus, experimentarem da vida eterna. A presença dele é a vida eterna. Ele é a vida, meus irmãos. Quem tem Jesus tem a vida. Amém? E nós devemos perseverar até o fim para que possamos alcançar definitivamente a salvação das nossas almas na ocasião da volta de Jesus. Então ela pediu, me dá essa água então, para que eu não precise ter o trabalho de vir aqui buscar. Você disse que vai me dar uma água que vai matar minha sede definitivamente. Só que Jesus estava falando acerca dele próprio, do Espírito que fluiria dele, que é a água viva. Verso 16, disse-lhe Jesus... É interessante, olha a resposta de Jesus, meus irmãos. Ela pediu água, né? Essa água que Jesus prometeu para ela que seria uma água eterna, que ela jamais sentiria mais sede. E a resposta de Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Aí eu meditando aqui, mas não tem nada a ver. Jesus falou que daria para ela uma água que fluiria e jorraria para a vida eterna, uma água viva, que ela nunca mais teria sede. Então ela pediu essa água, aí Jesus vai e responde: chama teu marido e vem cá. Aí ela foi e respondeu à mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste em verdade. Claro, ela de fato, literalmente, teve 5 maridos. E o que ela estava naquele momento não era marido, ela estava em pecado de fornicação, ela não estava nem casada, ela estava tendo um relacionamento com uma pessoa que não era casada. Isso nos diz claramente que o casamento é o único meio que Deus permite para que nós possamos, de fato, ter um relacionamento sexual, né? Então Deus é contra, por exemplo, um casal de namorados viverem juntos. Deve haver um compromisso matrimonial. E ela não era casada. Mas o que Jesus quis dizer não é isso, meus irmãos. Jesus estava falando acerca exatamente da divisão das 2 casas de Israel. E que ela fazia parte das 10 tribos que foram dispersas por entre as nações. Eu não vou falar porque isso está gravado nas 2 últimas gravações. Então vamos dar prosseguimento. Então, 5 maridos já tiveste. E esse agora que tens não é o teu marido. E isso disseste com verdade. Agora vamos para o plano espiritual. O que Jesus quis dizer
para a mulher samaritana. Lembre-se sempre disso. Samaria era a capital desse reino do norte, dessas 10 tribos que foram dispersas por entre as nações, que se misturaram conosco. A mulher samaritana nos representa, porque nós éramos gentios na carne. Hoje nós somos os judeus de Deus, o Israel de Deus. Nós somos judeus espirituais. Hoje Deus não olha judeus naturais. Hoje Ele olha apenas o corpo de Cristo, que é espiritual. Não é judeu o que é exteriormente na carne, nem circuncisão o que é feito na carne. Mas judeu é o interior e circuncisão é pelo Espírito. Amém, queridos? O povo de Deus hoje, Deus enxerga apenas um povo, o povo espiritual. Entendam isso, meus irmãos. Não tem dois povos, judeus de sangue e o resto do mundo. É um só. A única coisa que nós podemos diferenciar é Israel, não hoje, mas na volta de Jesus. Porque hoje Israel é escrava com seus filhos. É isso que o apóstolo Paulo fala. Tá? Então, quando Jesus voltar, ele vai reinar de Israel para o mundo. Então Israel vai ser a capital do reino milenar. Mas antes disso, só há um povo. E tem mais, em Ezequiel 37 está escrito que esses dois povos nunca mais se dividirão, num contexto de volta de Jesus. Amém? Enfim, então 5 maridos já tiveste. Ou seja, podemos dizer assim, você se prostituiu com muitos amantes. Vocês vão entender por quê. Vocês se casaram com pessoas que não foram, que eu não permitia, num contexto da antiga aliança. Salomão, ele se casou com 700 mulheres. E além disso, ainda teve mais 300 concubinas. Ou seja, ele foi infiel. Por causa da infidelidade de Salomão, Deus dividiu as 12 tribos. Então ele teve várias mulheres. Vários casamentos que Deus não permitia. É o que o apóstolo Paulo fala, né, em 2 Coríntios 6. Não vos associeis com incrédulos. Né? Não se ponhais a um jugo desigual com os descrentes. Porque que comunhão há a luz com as trevas, Cristo com o maligno? Né? A mulher viúva, ela pode casar com quem quiser, 1 Coríntios 7, contanto que seja no Senhor, porque não há união entre luz e trevas. E foi exatamente isso que Israel fez, se prostituiu com outros deuses. Largou o Senhor, o seu marido, né, que casou no Monte Sinai. Né? Então aqui é um contexto espiritual, vamos entender. Então ela se prostituiu com outros maridos espirituais, porque ela representa as 10 tribos. Samaria era a capital das 10 tribos. E Deus deu carta de divórcio, está escrito em Jeremias 3, para as 10 tribos, exatamente porque ela prostituiu, ela traiu e não quis se arrepender. Por isso que Jesus, abrindo parênteses aqui, em Mateus 19:9, ele diz que a única autorização que ele dá para um casal se divorciar é a prostituição de um dos cônjuges, sem arrependimento. Se ele se prostituiu, adulterou, traiu a mulher, ou a mulher traiu o marido com outra pessoa e não se arrependeu, ela está autorizada a dar carta de divórcio e casar novamente. É a única exceção, fora a morte, que Deus dá para um novo casamento. Qualquer outro motivo é pecado. Amém? Então vamos lá. Oséias capítulo 2, versos 1 a 10. Olha só que texto maravilhoso, que tem tudo a ver com esses 5 maridos que ela teve. Jesus está levando ela para um contexto espiritual. E esse 6º também não é o teu marido, mas eu estou me apresentando como 7º e perfeito marido. 7 na palavra de Deus tipifica plenitude. Eu sou o seu verdadeiro marido. Eu vim trazer você de volta para a comunidade de Israel. Aleluia. Oséias capítulo 2, versos 1 a 10. Chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Um dos 2 filhos, uma filha e um filho de Oséias. Né? Ele teve 3 filhos, um é Jezreel, outro é Lo-Ruhamá e o outro é Lo-Ruhamá e Lo-Ami. Né? Não povo, não favor, e Deus semeia. Então chama o vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Ou seja,
No contexto anterior, no capítulo 1, Deus falou que ele despediria as 10 tribos e não era mais meu povo, nem mais alcançastes misericórdia, favor. Mas, no lugar onde se dizia, nós não sois meu povo, serão chamados filhos do Deus vivo. Ou seja, do mesmo modo que Deus despediu as 10 tribos, ele profetizou o retorno através de Jesus. Bem, se vocês assistiram as 2 últimas gravações, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã a favor. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher. Deus deu carta de divórcio para as 10 tribos. E eu não sou o seu marido. Olha só, meus irmãos. Então essa mulher, ela se prostituiu com muitos amantes, 5 maridos. E ela, o 6º, não era marido dela. Olha só as conexões. Eu não sou o seu marido. Presta atenção agora. Para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, pois sua mãe se prostituiu, o reino do norte. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de meus amantes, que me dão meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, e o meu óleo e as minhas bebidas. Ou seja, eles se venderam para poder desfrutar de prazeres transitórios do pecado. Totalmente contrário do exemplo de Moisés, né, que em Hebreus capítulo 11 está escrito que Moisés abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó, né, preferindo sofrer com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres transitórios do pecado, porque contemplava a recompensa eterna. E é exatamente o que as 10 tribos de Israel não fizeram. As outras 2 tribos também foram infiéis, mas só não foram dispersas e retornaram depois do cativeiro por causa da promessa de que Jesus teria que vir da tribo de Judá, só por causa disso. Por isso que o apóstolo Paulo, nesse contexto da divisão das 12 tribos, ele fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos foram infiéis, as 12 tribos foram infiéis, mas por causa de Jesus ele conservou puro as 2 tribos, Judá e Benjamim. Continuando, portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Lembra que o apóstolo Paulo, em Efésios 2, escreveu que havia um muro de separação que dividia judeus de Samaria? Esse muro foi Deus que levantou, queridos. Ele quem dividiu as 12 tribos. Nós meditamos isso na penúltima parte, quando nós lemos lá em 1 Reis 11 e 1 Reis 12, no contexto da divisão das 12 tribos, nós vimos que foi Deus quem dividiu, porque ele planejava trazer de volta espiritualmente para se juntar com as outras 2 tribos que creem em Cristo, espirituais, para formarem um novo povo. Amém? Então, porque eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-ás, sem contudo os achar. Então dirá, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Arrependimento. Tornar para o primeiro marido é voltar ao primeiro amor. Olha só, meus irmãos. Voltar para o verdadeiro casamento. Deus casou com seu povo no Monte Sinai, mas o povo foi infiel. Mas Jesus Cristo, ele trouxe de volta, meus irmãos, essas 10 tribos que foram dispersas. Lembra que o Senhor Jesus falou em João 10? Até anotei aqui, João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar a estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. A união das 12 tribos espirituais. Por isso que Tiago, no capítulo 1, verso 1, ele fala, as 12 tribos dispersas por entre as nações. Saudações. Está falando para a igreja. 12 tribos
dispersas por entre as nações. Esse é o verdadeiro povo de Deus. Ele continua: ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal, por causa da infidelidade. Eu dei tudo isso e vocês pegaram tudo isso que eu te dei para poder adorar Baal, adorar Satanás. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho que lhe deviam cobrir a nudez. Nudez é falta de santidade, é andar em pecado. Quando nós nos vestimos, é porque nós estamos andando em santidade. Vestes na palavra de Deus tem a ver com santidade, com obediência. Quando nós estamos com as roupas sujas ou nus, é porque estamos andando em pecado, sem arrependimento. Agora, quando nós estamos vestidos de Deus, da armadura dele, enfim, vestidos com vestes de justiça, é porque nós estamos perseverando em praticar o bem, praticar a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, espiritualmente, nudez é pecado e cobrir a nudez, vestes, tem a ver com andar em santidade. Portanto, tornar-me-ei e arreterei a seu tempo meu trigo, meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho que lhe deviam cobrir a nudez. Agora, descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Num contexto em que Deus havia dado carta de divórcio para as 10 tribos, mas no mesmo contexto, Deus estava prometendo trazer de volta. Amém, queridos? Olha só, um pouquinho antes, Oséias 1:10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. No contexto aqui, as 10 tribos, cuja capital era Samaria, que se misturaram conosco. Então, nós estamos inseridos aqui. Então, o número dos gentios, podemos dizer assim, será como a areia do mar, que não se pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, verso 11, vós não sois meu povo, se lhe dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Porque nós voltamos, amém, meus irmãos, através do corpo de Jesus. Olha só, então nós somos hoje o povo de Deus. Nós voltamos para Ele. 1 Pedro 2, 9 e 10. Quem é o povo de Deus hoje? Vós. Ele está falando para a igreja, para os gentios, e ele também era, embora judeu, ele também estava incluído, porque o povo de Deus é um só. O próprio Pedro, que teve dificuldade de entender esse mistério. Tanto que em Gálatas 2, o apóstolo Paulo resistiu ele na face, na frente de todos, porque ele estava fazendo uma diferenciação entre gentios e judeus. Tá? Mas Pedro, quando escreveu essa carta aqui, ele já havia entendido esse mistério. E nós estamos entendendo que não há dois povos, Israel e o resto do mundo. Não, 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 não. Um povo só espiritual. O corpo é de Cristo e é espiritual. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Estávamos afastados de Deus, junto com as 10 tribos, olha aí. Sem esperança e sem Deus no mundo, mas nós voltamos. Fora da comunidade de Israel, olha aí, a divisão das 12 tribos. Por isso que Jesus, mais para frente, vai falar para a mulher samaritana, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Porque para eles ainda estava confiado as alianças, né, os cultos, enfim, mesmo eles sendo infiéis. Mas por causa de Jesus Cristo, eles foram conservados puros. Então eles adoravam o que conheciam. De fato, era em Jerusalém que deveriam adorar. Aquele culto que eles faziam em Samaria era errado, porque eles tinham recebido carta de divórcio. Então Deus não ouvia mais as suas adorações, porque eles foram dispersados. Amém? Mas Jesus estava se apresentando para a mulher samaritana como o marido perfeito que ia trazê-los de volta através da cruz. Aleluia! Então, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós,
que em outro tempo não erais povo, olha aí, um dos filhos de Oséias, não povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhas alcançado misericórdia, não misericórdia, um outro filho de Oséias, agora alcançastes misericórdia. Tá vendo, meus irmãos? Olha só quando nós compreendemos a divisão das 12 tribos, como nós desbloqueamos essas verdades. E os apóstolos entendiam isso. Então, ele está fazendo uma associação a Oséias, capítulo 1, Oséias capítulo 2, que nós lemos aqui hoje. Vocês não eram povo, não tinham alcançado misericórdia. Lo amar, né? Eu até escrevi aqui, os filhos de Oséias, não escrevi hoje não. Mas lo ami e lo amar. Não povo e não misericórdia. Fazendo uma associação às 10 tribos que foram dispersas. Vocês não são mais meu povo. Vocês não alcançaram mais misericórdia. Entretanto, esses filhos vão se congregar novamente. E no lugar onde se dizia, não és meu povo, serão chamados povo de Deus. E Pedro está falando exatamente o que está em Oséias. Então nós somos o povo de Deus. Amém, queridos? Olha só que interessante para finalizarmos. Gálatas, capítulo 4, verso 27. Olha como o apóstolo Paulo fala. Porque está escrito, aqui num contexto da luta dos gentios contra os judaizantes. O judaísmo. O povo que diziam que para eles serem salvos tinham que se circuncidar, praticar todos aqueles ritos cerimoniais, que em Cristo Jesus é o cumprimento. Então nessa batalha, nessa transição das alianças, nessa luta, olha o que o apóstolo Paulo fala para os gentios. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais as do que tem marido. Então, os judeus, as 2 tribos que não se misturaram por causa de Jesus, eles tinham marido ainda, que era Jesus, que era Deus, o Pai. Mas, o que está escrito em João, capítulo 1, verso 12? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Nós, gentios, provocamos ciúmes para os judeus. Porque Deus escolheu a nação de Israel, só que ela foi infiel. Essas 2 tribos que permaneceram firmes lá, por causa de Jesus, repito sempre isso, não por causa dos méritos deles, né, eles continuaram fazendo os cultos, toda aquela transição, todo aquele processo lá do templo, das festas, só continuaram por causa de Jesus. Então, nós que estávamos afastados da comunidade de Israel, sem marido, porque nós recebemos carta de divórcio, nós devemos nos alegrar, porque o nosso marido nos resgatou. Jesus Cristo nos resgatou. Por isso que o apóstolo Paulo fala, alegra-te, estéril, tu que não dás à luz, porque só pode dar à luz quem é casado. Amém, queridos? Claro que há muitas gravidez, acontece isso, mas no pecado. A verdadeira gravidez, a verdadeira concepção de um filho, ele só pode ser liberado, abençoado por Deus quando é dentro de um matrimônio. Claro, se nós fizermos isso quando éramos afastados de Deus, por ignorância, Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância e abençoa todos os filhos que nasceram fora do casamento, contanto que nos arrependamos dos nossos pecados, porque Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Mas Deus idealizou os filhos nascerem mediante um matrimônio. Amém, queridos? Por isso que ele fala aqui, alegra-te, estéril, que não dás à luz, porque na mente de Deus não pode dar à luz se não for casado. Esforça-te, clama, tu que estás de parto, que não estás de parto. Aí ele fala, por quê? Porque os filhos da solitária, que não tem marido, que Jesus falou para a mulher samaritana, e este que está agora não é o teu marido, e 5 você tiveste, mas 5 maridos que não foram da minha vontade, porque vocês se misturaram com outros povos. Então, porque os filhos da solitária, olha aí, fazendo uma associação mulher samaritana, a nós, são mais dos que as que têm marido. Por isso que são 10 tribos, e as outras são 2. Então 10 tribos, obviamente, tem mais
do que dois. Ou seja, em Cristo Jesus somos um povo só. Mas essas 10 tribos se reuniram com as outras duas. E as que têm mais filhos, é claro, são as que são as 10 tribos. Vocês estão conseguindo compreender? Os filhos da solitária, são mais dos que as que têm marido. Porque a conta é simples. Se nós formos analisar a quantidade de pessoas que não são judeus que foram alcançadas por Jesus, são maiores do que os judeus que estão nascendo de novo. Amém, queridos? Eu consigo compreender dessa forma. Então, conseguiram compreender, meus irmãos? Vamos ler o verso 18 de novo. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. E o apóstolo Paulo finaliza em Gálatas 4:27. Nós estamos finalizando aqui, né? Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais dos que as que têm marido. Amém, queridos? Então finalizamos aqui o verso 18 de João. Se você assistiu só esse vídeo, sem assistir os outros 2 anteriores, você pode não ter entendido muita coisa. Então, eu recomendo que vocês assistam as últimas 2 gravações de João, somando com esse aqui, para que vocês possam compreender de fato o que Jesus, a conversa que Jesus teve com a mulher de Samaria, foi uma conversa profética, totalmente alinhada com os profetas, com a revelação da divisão das 2 casas de Israel e da reunificação através do corpo de Jesus na cruz do Calvário. Amém, queridos? Então é isso. Na próxima gravação nós daremos continuidade, se Deus quiser. Até lá. Que o Senhor nos abençoe.